Olá, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Darcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. Mas antes da gente começar, eu gostaria de apresentar para você mais uma vez a nossa Rádio Vineyard. Uma rádio que está 24 horas no ar, trazendo louvor e adoração em todas as línguas. Em todas não, em quase todas, né? Nós já estamos em português, estamos em espanhol, inglês, alemão, hebraico, francês, italiano. Então, você pode entrar e pode visitar o site e verificar. Nós temos aqui uma galeria de fotos, nós estamos marcando reunião de oração, nas notícias a gente vai ter reunião de oração na próxima semana e você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado para ouvir a rádio, você é o nosso convidado para orar pela rádio, você é o nosso convidado para que possa mandar sugestões de música, sugestões de programação, sugestões de melhoria do site. Você é o nosso convidado, né, para divulgar esse ministério. Esse ministério que não é nosso, esse ministério que é um ministério que é dado por Deus. Amém? Estamos aqui começando, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Como eu sempre falo, não basta só conhecer, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos aí um canal no YouTube, onde todos os vídeos que nós fazemos de estudo, de pregação, todos eles nós subimos para o canal de YouTube para que você possa rever, possa anotar, principalmente os versículos bíblicos e confrontar com a sua Bíblia. Confronta com a sua Bíblia. Nós temos a nossa comunidade virtual, toda por Zoom, sempre é o mesmo ID, sempre a mesma senha, e você é o nosso convidado para se conectar conosco, se conectar, orar pelo ministério, pela comunidade virtual, divulgar a comunidade virtual, enfim, vem estar com a gente. A gente já tem aqui na próxima terça-feira, dia 5, a gente vai ter uma reunião de oração. Essa reunião não é gravada, então você é o nosso convidado, você é convidado para estar conosco aqui. Amém? Bom, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Nós já fizemos alguns estudos aqui, nós falamos sobre oração, falamos sobre anjos, falamos sobre batalha espiritual, falamos sobre trindade, falamos sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, o que são os dons espirituais, né? O pecado contra o Espírito Santo. Falamos sobre inferno, falamos tipo de amor e na semana passada nós falamos sobre a janela 1040. Todos esses assuntos são assuntos que envolvem o corpo de Cristo, que envolve a igreja de Jesus, que envolve você e eu, nós que nos chamamos cristãos. Nós não somos crentes, nós somos cristãos, né? E um outro assunto que envolve o nosso cristianismo, e a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre missões. Sobre missões. É mais um assunto bastante interessante. O que é missão? A gente começa definindo o que é missão, ou o que são missões. Missão é um encargo, é uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a ser executado. Isso é missão. Qualquer pessoa, qualquer grupo religioso pode ter missão, né? Então, qualquer um pode receber um encargo, receber uma missão para cumprir. Pode dizer que ela tem uma finalidade qualquer que seja. Às vezes, a missão é muito pequena, ou às vezes é muito grande, né? Então, uma missão pequena é transportar um objeto de um lado para o outro, é entregar um recado e assim por diante. Missão tem alguns sinônimos. Sinônimos de missão.
Sinônimos de missão é compromisso, é delegação, encargo, incumbência, obrigação, representação ou tarefa. Isso são sinônimos de missão. A missão, ela pode ser... A missão, existe tipos de missões diferentes. Né? Tipos de missões diferentes. Existe uma missão diplomática, que é feita por países, né, por representantes de países, né, uma missão científica, uma missão empresarial, uma missão cultural, que vai falar sobre alguma coisa. Mas o que realmente importa para nós é a nossa missão de evangelizar. Para nós, os cristãos, missão significa propagar o evangelho de Jesus e falar da salvação que nos foi proporcionado por ele aonde? Na cruz. O missionário cristão é aquele que tem a missão de divulgar a fé em diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor Jesus. Existem missionários evangélicos, católicos, mórmons, enfim, existem missionários de todas as formas. Agora, existem tipos de missões a serem realizadas, falando do nosso enfoque, que é o enfoque espiritual, que é o enfoque de, como missão, a gente propagar o evangelho. O primeiro tipo é a missão local. A missão local é aquela que você faz na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua rua, com os teus vizinhos. Isso é missão. Quando você está falando de Jesus, você está cumprindo um envio, um propósito, uma missão que Jesus deixou para você e para mim. Existe também um outro tipo de missão chamado de missão cultural. A missão cultural é quando está dentro da mesma cultura. Ou seja, se eu estou no Brasil, ou se eu estou na Argentina, onde eu estiver, dentro do mesmo país, a mesma cultura, a mesma linguagem, os mesmos tipos de comida, de costumes, isso se chama uma missão cultural. Agora, tem um outro tipo de missão. Quando nós falamos na semana passada sobre a janela 1040, nós falamos de um tipo de missão chamada uma missão transcultural. O que é uma missão transcultural? A missão transcultural é quando eu saio fora da minha cultura, eu saio fora do meu país, eu saio fora dos meus costumes e vou adentrar num país diferente, com costumes diferentes, com línguas diferentes. Isso é uma missão transcultural. Bom, já definimos o que é missão, né? Já sabemos os tipos de missão e os sinônimos que nós temos para missões, certo? Aí, você me perguntaria, a quem pertencem as missões? A missão é da igreja, em sua totalidade. É do corpo de Cristo. E aí você vai me dizer assim, mas quem tem que fazer a missão? Todo mundo que está na igreja. Aqueles que são leigos, os leigos são aqueles que estão começando na igreja, aqueles que estão começando a conhecer de Jesus, e aqueles que têm conhecimento, aqueles que já estão na comunidade há mais tempo, já conhecem mais de Jesus, ou seja, a missão é para os dois. A missão não é somente para quem pertence ao Ministério de Missões. Não, é para qualquer membro da igreja, para qualquer um que está dentro dessa comunidade. Missões pertence a todos. Missões é destinada também a casados e solteiros. Ah, mas eu tenho que ter alguma... Querido, você tem que ter uma experiência com Jesus.
Quando você tem uma experiência com Jesus, quando você aceita Jesus como Senhor da tua vida, quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, e quando você começa o processo de transformação na tua vida, você já é um candidato a ser missionário. Mas eu posso estar na igreja e não ser missionário. Verdade? Verdade. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A missão pertence para homens e mulheres, para crianças, aquelas que já conseguem ter discernimento. A missão é para todo mundo, para todos aqueles que que foram impactados com o poder de Jesus Cristo em sua vida. Nós podemos dizer que a missão ela não é para anjos. Os anjos não vão fazer missões. Deus não vai fazer missões. Tampouco Jesus vai fazer missões. Jesus ele não veio como missionário. E a gente vai ver isso, né? Jesus ele não é um missionário. Ele veio para ser salvador. Ele não veio para ser missionário. Os anjos gostariam de fazer missões, mas Deus não deu essa competência para eles. Deus deu essa competência para você e para mim. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que Jesus deveria ser um missionário, né? Então, Jesus não é um missionário. Jesus é aquele que envia. Foi ele que enviou. Então, Jesus, ele é o produto oferecido e não o vendedor. Jesus, ele é o pão da vida, mas ele não é o padeiro. Ele é o pão da vida. Jesus, ele é a água viva que flui dentro de você e de mim, mas ele não é o poço. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele não é o caminhante. O caminhante é você e eu, nós que temos que caminhar. Jesus, ele é a porta. Se você lhe tocar a porta e você abrir a porta do teu coração, ele vai entrar, mas ele não é o porteiro. Jesus, ele é o autor da fé e o autor da igreja. Ele disse que ia fundar a igreja, até então não existia, mas ele disse que ia fundar. E o que ele fez? Ele fez. Então a gente vê a fundação da igreja lá em Atos 2, quando ele mandou o Consolador, veio o Espírito Santo. Jesus, ele fundou a igreja, ele separou 12 homens, e ele fez o que com esses 12 homens? Primeiro, ele discipulou. E aí você vai falar assim, pastor, o que é discipular? Discipular é ensinar como anunciar o evangelho. Então, Jesus separou 12 homens e discipulou esses 12 homens. Jesus capacitou esses 12 homens com o poder do Espírito Santo. Então, se você vê lá em Atos 2, quando veio, foi no Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, eles foram capacitados. Isso foi Jesus que fez. E Jesus fez mais o quê? Enviou. Então, Jesus ele veio ao mundo, ele escolheu 12 homens, ele treinou esses 12 homens, ele discipulou esses 12 homens naquilo que eles deveriam, como eles deveriam anunciar o evangelho. Ele capacitou esses 12 homens com o poder do Espírito Santo. E que mais que ele fez? Ele enviou. Ele simplesmente enviou. Qual é a ordenança de Jesus na minha vida e na tua vida? Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Veja, Marcos é um livro pequeno que tem 16 capítulos. E foi no final do último capítulo que Jesus falou sobre ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até parece que foi no final, nos 45 do segundo tempo, né? Que mas Jesus sabia. Por quê? Porque o mais importante não foi a hora que ele falou, e sim daquilo que deveria ser lembrado, feito e cumprido, que é o ide, que é esta ordenança que Jesus fez para mim e para você. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, Jesus já falava que o campo estava branquinho e faltava o quê? Os ceifeiros. Onde estão os ceifeiros? Então, naquela época, Jesus já chamava os ceifeiros. Jesus, quando ele veio, ele deu à igreja, ele deu ao corpo de Cristo, ele deu um envio. Então, você e eu, como cristão, não estou falando de denominação nem de igreja, estou falando de corpo de Cristo. Você e eu, como cristão, nós temos um envio. O primeiro envio, ele fala para nós em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, o primeiro envio que nós temos, que Jesus nos revela, é que ele ia nos enviar em meio de lobos. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você deixa de pertencer a este mundo, porque esse mundo é do maligno. Você deixa de pertencer. Então, é como se você estivesse no meio de lobos. E ele fala aqui, olha, você tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, independente de quem esteja à sua volta, você tem que ser prudente. Independente com quem você esteja tratando, você deve ser simples. Não importa os lobos que estão à nossa volta. O que importa é os anjos que estão ao nosso redor para nos proteger. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Primeiro, Jesus dá para você e para mim a paz. E depois ele nos envia. Assim como ele foi enviado por Deus, ele também envia você e eu. Envia você e eu a fazer o quê? Missões. Envia você e eu a fazer o quê? Pregar o evangelho. Muitas vezes, quando a gente fala de missões, as pessoas acham que tem que sair do país. Calma. Calma. Nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar se você tem este chamado. Mas nós vemos aqui que o Senhor nos envia. Marcos capítulo 3, versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ou seja, Jesus escolheu você e eu. Jesus não simplesmente ele falou, eu não sei. Não, ele escolheu. Quando ele chamou você e eu. Para quê? Para nós pregarmos o evangelho, para nós fazermos missões, para nós sermos representantes dele aqui na terra, para nós fazermos a diferença nesse mundo. Nós que fomos tirados desse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Então,
O Senhor Jesus, ele nos escolheu. E é isso que nós temos que ter muito claro na nossa mente, a importância que você e eu temos para o Senhor, para sermos escolhidos. Salmos capítulo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, nós temos que proclamar a todas as nações. A todas as nações. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu estou aqui... No... Calma, filho. Nós temos que proclamar a todas as nações. Nós estamos aí com a rádio, por enquanto em 2 idiomas, mas nós já temos louvores em outros idiomas, e a gente vai começar a fazer programação ao vivo aí, em nome de Jesus, e nós vamos começar fazendo em português e em espanhol, e vai aparecer em inglês, e vai aparecer chinês, e vai aparecendo todos aqueles que desejam proclamar o nome do Senhor. E a todas as nações, nós temos um envio. Lucas capítulo 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pregasse arrependimento. Temos que pregar arrependimento a todas as nações. Não é um problema de uma ou outra nação, mas sim de todas as nações. Você e eu, nós temos esse envio, o envio de pregar a todas as nações. Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, ele nos convocou. Jesus separou os 70 e ele designou. O que é uma designação? É uma convocação. Então, nós temos esse envio, nós fomos convocados por Deus, né, através de Jesus, para que nós pregássemos o Evangelho, para que nós precedêssemos a volta de Jesus, que Jesus está voltando. Nós temos que pregar isso, nós temos que pregar o arrependimento primeiro. Nós temos que pregar a transformação de vida das pessoas através de Jesus Cristo. E aí sim nós vamos pregar que Jesus está voltando. Nós temos este envio. É esse envio que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, o Senhor coloca sobre a nossa vida a autoridade. E quando Paulo escreve aqui, ele fala, e como crerão naquele de quem nada ouviram? As pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Como elas vão crer no Jesus se ela nunca ouviu falar? E ele continua, e como ouvirão se não há quem pregue? Se você e eu não recebemos este envio, a gente não toma posse dessa autoridade, desse envio do Senhor Jesus, na verdade nós não vai ter ninguém para pregar. Não vai ter ninguém para pregar. E Paulo continua, e como pregarão se não forem enviados? Você e eu fomos enviados.
enviados a ser missionários, enviados a falar desse Jesus. Esse envio é para mim e para você. Não importa que nós estejamos no meio de lobos. Por quê? Porque nós estamos amparados pelos anjos do Senhor. Jesus nos dá um envio maravilhoso para você e para mim. Um envio que não depende de pastor, não depende de denominação, não depende de religião, não depende de nada. Depende da tua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, a tua experiência pessoal com Jesus Cristo. Ele escolheu você e eu. Para quê? Para que nós proclamássemos a todas as nações e pregássemos esse Evangelho a todas as nações. Nós somos convocados a ter essa autoridade. Autoridade que somente tem aquele que é cheio do poder do Espírito Santo. Somente tem aquele que realmente teve a sua vida convertida, a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, essa autoridade de Jesus se chama a grande comissão. A grande comissão que esse Jesus colocou na minha mão e na sua mão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aguardar todas as coisas, fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar alguém os caminhos do Senhor. Fazer discípulos é nós ensinarmos o Evangelho de Jesus a outras pessoas, para que outras pessoas façam parte dessa grande comissão, que é a Igreja de Jesus Cristo. A quem foi dada? A quem foi dada essa grande comissão? Para a igreja, para você e para mim, que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é para a igreja aquele edifício onde você vai uma vez, duas vezes, sei lá quantas vezes por semana você vai. Não, não. Mas é para você e para mim. Nós somos a igreja. E você me perguntaria, pastor, essa grande comissão é válida hoje? É lógico. Perfeitamente. Continua valendo, como toda a palavra do Senhor continua valendo, como os dons espirituais continuam valendo, como os dons de cura continuam valendo. A palavra, ela não tem prazo de validade. Sabe qual é o prazo de validade da palavra de Deus? Quando Jesus voltar. Esse é o prazo de validade da palavra de Deus. E aí você me perguntaria, ok, o que fazemos? Nós temos 3 saídas. A primeira saída é a gente fugir. A gente fugir, a gente se omitir desse chamado. A gente simplesmente aceitar Jesus e não fazer mais nada na nossa vida. Só que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Quando você foge dessa responsabilidade, quando você foge dessa autoridade que Jesus colocou sobre a tua vida. Quando você foge da grande comissão, quando você foge desse envio, na verdade você está jogando o problema para frente. Por quê? Porque no juízo final, Jesus vai te pedir contas disso. O Senhor vai te pedir contas disso.
A segunda saída é a gente ficar olhando. A gente fica olhando e não toma nenhuma atitude. Sabe o que tem que fazer, mas só estamos observando. E a terceira atitude é fazer alguma coisa. Pôr a mão no arado. Jesus fala do arado, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então você e eu temos que colocar a mão no arado. Porque nós já pertencemos a essa grande comissão, nós já temos esse envio. Nós temos que colocar a mão no arado. E você me perguntaria, ok, pastor, então como é que eu posso participar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho idade, eu não tenho saúde, eu falo muito mal a minha língua. Como é que eu tenho que fazer? Como eu posso participar? A primeira forma é orando. Você intercedendo por missões, intercedendo por aqueles que estão trabalhando no Evangelho, intercedendo na tua comunidade, intercedendo para as pessoas que estão à sua volta, que são cristãos e que já estão falando de Jesus, que já estão fazendo missões. Orando. Você vai orar. Orar e interceder. O que mais que você pode fazer? Você pode estar enviando. Você como igreja, a igreja como comunidade que não tem uma visão de envio de missionários, de envio de gente para falar de Jesus, pode fechar. Porque, na verdade, se essa é a grande comissão que Jesus deixou para mim e para você, e se na minha comunidade não existe essa visão de missionário, eu estou na comunidade errada. Se nessa comunidade que eu estou, não existe a visão de levar o evangelho às outras pessoas, pode sair dela. Por quê? Porque você está num clube, você não está numa comunidade cristã. Uma outra forma que você pode estar fazendo é contribuindo. E contribuindo pode ser com dinheiro, pode ser com trabalho, pode ser com cesta básica, pode ser com tanta coisa. Você pode estar contribuindo. E quando você ora, na verdade, Deus vai colocar no teu coração a forma que você pode contribuir. Como é que você pode contribuir? E a quarta forma é você indo. Você indo e sendo missionário. Ah, pastor, então eu tenho que tirar o passaporte. Não, peraí. Lembra que a gente falou da missão? Tipos de missões, missão local, cultural e transcultural? Começa a exercer missões locais. Na sua casa, na sua família, no quintal da sua casa, na rua da sua casa, no seu trabalho, com os seus vizinhos, na sua escola, dentro do ônibus que você pega, o metrô, enfim, onde você estiver. Começa a exercer essa grande comissão que Jesus colocou com você. Se Deus tiver para você um chamado, para você ser um missionário cultural, ou seja, você vai ficar dentro do teu país, né? E você vai mudar de estado, você vai, enfim, não sei para onde você vai. Deus vai colocar isso no teu coração. Ser missionário transcultural é você ir para uma outra nação. Veja, ser missionário transcultural não é fazer turismo, não é ter uma vida nova. Não, a vida nova nós já tivemos, ou nós já temos quando aceitamos a Jesus. Ser um missionário transcultural é levar a palavra a outras nações, em outras línguas, em outros idiomas, em outros dialetos. Se você está orando, e o Senhor te chama para você ser um missionário transcultural, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar, Ele vai falar com você. Você não vai ter a menor dúvida que você tem que ser um missionário transcultural. Bom, nós chegamos a algumas conclusões aqui, né? Sabemos o que são missões. Quais são os tipos de missões? A quem se destina as missões, ou seja, nós como igreja,
você e eu somos a igreja de Jesus Cristo, a Missões está conosco, ok? Sabemos que se temos a Jesus como nosso Senhor, se temos a Jesus como o dono da nossa vida, nós temos um envio. E esse envio é dado pelo Senhor. Se nós temos o Senhor, nós fazemos parte da grande comissão. Outra conclusão que nós chegamos, o que nós vamos fazer? E aí é você que tem que decidir. O que você quer fazer? Você quer fugir? Você quer ficar olhando para ver a banda passar? Ou você quer fazer alguma coisa? Nós temos que tomar uma posição, nós temos que ter um posicionamento. Nós temos que gerar filhos espirituais. Nós não podemos simplesmente achar que está tudo bem, que está tudo certo. Missões, a obra não está terminada. Sabe quando vai terminar a obra? Quando Jesus voltar. Ninguém pode dizer que missões já está concluído. Não, porque você tem um vizinho teu aí que não conhece a Jesus. Você tem alguém que trabalha com você que não conhece a Jesus. Você tem alguém que estuda com você que não conhece a Jesus. O cobrador do ônibus que você pega todo dia, ele possivelmente não conhece a Jesus. A obra não está terminada, a obra continua. Na verdade, a obra, missões, tem que ser abatida do coração da igreja. E da igreja que eu falo não é, de novo, o edifício, é você e eu. Missões tem que ser abatida do nosso coração. Porque se não for abatida do nosso coração, na verdade, a gente tem que começar de novo, tem que aceitar Jesus de novo. E ele tem que impactar a nossa vida de novo. Isaías fala lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, esse é o chamado de Isaías. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que foi algo assim impactante, né? Mas a pergunta ainda é essa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Missões é algo que não para. Missões é algo que é local, que é dentro da sua cultura e que é fora da sua cultura. Sabe quando missões vai parar? Somente na volta de Jesus. E nós vimos na janela 1040 quantas centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias enganados por religiões que vão levá-las ao inferno. Pessoas que são enganadas por não conhecerem a Jesus. E a pergunta fica: a quem enviarei? E quem irá por nós? É o que fala a palavra do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, está nas nossas mãos. Só depende de você e de mim. E você vai dizer assim: pastor, eu não posso ganhar o mundo. É verdade, você não pode ganhar o mundo. Mas você pode orar pelo mundo. Você pode interceder pelo mundo. Você pode começar a transformação, o teu trabalho de missões no teu mundo. O teu mundo que é a tua casa, a tua família. O teu mundo que são os teus parentes. O teu mundo que são as pessoas que trabalham com você. O teu mundo que são as pessoas que estudam com você. O teu mundo. É isso que nós temos que fazer. Está em nossas mãos. E a decisão, na verdade, é minha e sua. Nós temos que tomar a decisão. Nós temos que nos posicionar. E depende somente de você e de mim. Obrigado por você estar conosco e participar conosco em mais esse estudo.
E espero que, se você tenha dúvidas, se você tem alguma pergunta, escreva aqui embaixo. Escreva aqui embaixo e a gente vai entrar em contato com você e vai tentar te esclarecer, conforme a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te espero no domingo. Domingo nós vamos ter Santa Ceia do Senhor e na próxima terça-feira nós vamos ter uma reunião de oração. E a gente te convida para você entrar por Zoom também e participar conosco. Fica na paz, Deus te abençoe. Um resto de semana maravilhoso, cheio do poder, da unção e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.